Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a tosse seca, tosse ansiosa, a tosse nervosa crônica, que é uma tosse mais psicossomática, uma tosse psicogênica. Vou falar quais são as características, as causas e como você pode tratar desse sintoma da ansiedade que é tão desconfortável e merece nossa atenção e cuidado e tratamento também. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você ter mais saúde, disposição, qualidade de vida. Você sabe que o seu comentário aqui é muito importante quando você comenta a sua experiência, como você vivencia os sintomas, o tratamento da ansiedade, ajuda outras pessoas e ajuda você também. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Bem-vindo ao canal! As características desses sintomas de tosse seca, tosse da ansiedade, uma tosse mais congênita, ela tem a característica de ser uma frequente cócega na garganta ou nos pulmões, que faz você tossir constantemente. Uma tosse seca, ela é persistente, ela não é produtiva, né? Você tosse e parece que não está satisfeito, não tira aquele mal-estar da garganta, né? E aí fica muito incômodo. E a tosse ela aparece em momentos onde você está mais ansioso, mais estressado, e quando às vezes você está relaxado também e menos estressado. Então, nos dois momentos, não é? E porque, lembra, o seu corpo está hiperestimulado, você está com os hormônios de estresse no sangue, na corrente sanguínea, e mesmo que você esteja aparentemente relaxado, ela aparece como sintoma da ansiedade. E você pode ter uma dificuldade de respirar fundo sem tossir. Quando você respira fundo, você tosse frequentemente, várias vezes. Como se estivesse sibilando aí, persistente, que parece estar associado à sua tosse. Você sente que está ali, está um som, né? Quando você respira. Essa tosse, ela corre, claro, quando você está ansioso e nervoso, e ela pode ir e vir, e às vezes ser frequente ou ser mais rara. Lembra, ela pode persistir durante dias, ou sumir, desaparecer e depois voltar, como sintomas da ansiedade. Eles podem vir em ondas, eles sobem, descem, aparecem, desaparecem, mas o seu corpo está estimulado, hiperestimulado, eles vão aparecer durante muito tempo, até que o tratamento consiga completar o seu ciclo e você fique totalmente aí curado e livre de sintomas, né? E aí vale a pena você perceber e sentir se você sente cócegas ou vontade de tossir de vez em quando e não com tanta frequência. Isso também pode estar sendo sintoma da tosse mais ansiosa. Você pode sentir de vez em quando ou sentir o tempo todo também. Ela pode estar precedendo, antes de algum acontecimento traumático, ela pode acompanhar algum evento ansioso que você teve ou seguir uma escalada de outras sensações e sintomas da ansiedade. Então, junto com a tosse seca, você pode ter falta de ar, taquicardia, palpitação, dor no peito, dor na garganta, um nó na garganta, dor de cabeça. Então, a tosse seca ela pode vir acompanhada desses outros sintomas da ansiedade também. A tosse seca ela pode variar em termos de intensidade. Ela pode ser leve, às vezes bem levinha, você só tossir de vez em quando, raramente, com pouca força, ou moderada, ela começa a aparecer com mais frequência e fica mais forte a tosse, ou grave, onde você não consegue praticamente parar de tossir, ela está muito intensa e praticamente quase você tem que ir no pronto-socorro, né? Tem muitas pessoas que a tosse seca diminui quando você vai deitar, dormir, quando você relaxa, e tem outras pessoas que não, que é o contrário, que ela pode aumentar no final do dia ou da noite, ou quando você está descansando, relaxando e dormindo. Cada pessoa reage de um jeito, assim como os outros sintomas da ansiedade também. Lembra? Tem pessoas que perdem o apetite, tem pessoas que comem mais, então cada pessoa vai reagir de um jeito e ela afeta cada pessoa de forma única e cada pessoa tem uma experiência específica da tosse da ansiedade, essa tosse seca. Cada característica é única, então não vale a pena você pensar e comparar você com outros, porque a sua experiência ela é especial, ela é sua, personificada, e aí precisa tratar exatamente como que é o sintoma com você. Vamos ver quais são as causas dessa tosse seca, um primeiro abordagem, depois eu vou aprofundar um pouco mais nessas causas, essa tosse psicogênica, essa tosse seca. A resposta ao estresse é o primeiro fator, então o comportamento ansioso ele ativa a resposta ao estresse, e aí essa resposta ao estresse do corpo mesmo, ele vai pensar que você está lutando ou fugindo, cria uma série de tensões musculares. Então essa resposta ao estresse ela vai segregar hormônios do estresse na corrente sanguínea, onde eles viajam para pontos específicos do corpo e vão provocar mudanças
fisiológicas, mudanças psicológicas, mudanças emocionais específicas que aumentam a capacidade do corpo de lidar com uma ameaça. Então a ideia é que você está ali pronto para fugir daquele perigo que você está vendo ou para lutar. E isso tudo o corpo percebe que é um perigo, que você está sendo ameaçado, e ele faz uma série de transformações musculares, endócrinas, hormonais, fisiológicas, psicológicas, para te ajudar nessa empreitada. E ainda essa resposta de luta e fuga, muitas vezes ela traz um certo congelamento, a pessoa pode ficar parada, e aí por isso que algumas pessoas relatam que o coração é como se batesse mais fraco, devagarinho, porque também a ansiedade em algumas pessoas, ela traz esse congelamento, é como se você ficasse ali, um animal, sabe, acuado, paralisado com tudo, o corpo não mexe, você nem sai da cama às vezes. Pode ser que isso aconteça, cada pessoa pode reagir de uma forma diferente e essa pode ser a sua forma, por exemplo. Então, esse estresse, essa ansiedade, ela pode causar essa tosse crônica, mas o mecanismo ele não é muito completamente conhecido. Algumas teorias falam quais são as causas, mas ainda precisa ter muitos estudos para definir o que realmente que causa essa tosse seca. A resposta ao estresse ela vai estimular esse reflexo de tosse para algumas pessoas. E a resposta ao estresse também, ela pode desencadear um estímulo vagal, que é o nervo vagal, que é um nervo enorme que liga aqui o diafragma até a base do cérebro. Então, as pessoas que sentem desmaio também, esse nervo ele é afetado. E aí pode desencadear uma tosse para algumas pessoas. E o estresse também, a ansiedade, ela pode causar palpitações cardíacas, como a gente sabe. E essas palpitações cardíacas, elas vão desencadear a tosse, né? Então as pessoas ficam muito preocupadas pensando que tem alguma conexão com o coração, que eles têm um problema cardíaco, mas não é. É um problema da ansiedade mesmo. E algumas pessoas desenvolveram o hábito de tossir quando estão nervosas. Então houve um condicionamento, você ficou nervoso, nervosa, ansiosa, você tossiu uma vez e de repente você aprendeu que tossir talvez aliviasse um pouco a sua tensão. É como se você tivesse pegado um tique nervoso, um hábito nesse. E como sempre a gente fala aqui no canal, esse estresse crônico, essa hiperestimulação, esse seu metabolismo, seu organismo bem alterado, ele tem aí o sistema imunológico suprimido. Então os mecanismos de defesa do seu corpo estão mais diminuídos e a ansiedade e o estresse fazem com que o seu corpo produza resposta ao estresse. E essa resposta ao estresse, elas são projetadas para nos dar um impulso extra. Então muitas vezes é aquilo, você está com ansiedade porque você quer produzir muito, mas aí o perigo ele é percebido como muito grave. E aí para que a gente tenha uma capacidade de lutar ou fugir, o organismo se prepara para isso. Só que isso está na mente da gente. Muitas vezes não há um perigo real, é um perigo fantasioso. Então diante de uma ação que você precisa fazer, de uma fuga, um perigo que você está sentindo, uma luta que você tem que fazer, o corpo traz aí uma energia extra, um impulso extra. E isso ocorre porque o corpo vai suprimir todas as funções que não são essenciais para que você tenha máxima consciência e energia e aí você possa ser essa energia canalizada para realmente aquilo que você precisa. Então, órgãos e glândulas que são necessários para a ação, quando você responde ao perigo, ele é acionado. E aí você fica mais potente, vamos dizer assim. Tem muitas histórias de pessoas que no momento de ansiedade, de perigo muito grande, pessoas debilitadas conseguem levantar um carro para salvar o filho, por exemplo, o neto, porque a energia que é feita ali, a adrenalina do corpo, os hormônios realmente colocam a gente como se fosse um incrível Hulk, um super-homem. Isso pode acontecer. Só que isso gera também um desgaste emocional muito grande e a ansiedade acaba acontecendo no corpo. E esse sistema funciona bem quando essas respostas ao estresse, elas vão correr com pouca frequência. Então, quando a gente está mais saudável, você quer nadar, você quer correr, você quer andar de bicicleta, você quer fazer uma atividade física, o seu corpo ele reage energeticamente para isso. Só que quando esse estresse ele fica demais, fica acentuado, então isso vai acontecer que o corpo vai permanecer no estado de estresse constante e aí vai ser hiperestimulado. Então uma coisa é você dar uma corrida ali, fazer andar de bicicleta, uma nadada, ter essa energia para isso. Outra coisa é você estar constantemente estimulado para uma ação enquanto você está sentado vendo televisão ou quando você está sentado lendo um livro ou trabalhando. E aí essa hiperestimulação ela não é vantajosa, mas ela acontece em função do estresse e da ansiedade. E essa hiperestimulação ela é caracterizada principalmente pelo volume de hormônios do estresse, cortisol, adrenalina e noradrenalina que estão na sua corrente sanguínea percorrendo todo o corpo. Então o sistema imunológico do organismo ele é responsável pelo combate a vírus,
as infecções bacterianas, e esse sistema imunológico, ele não faz parte do sistema de resposta à emergência do corpo, e ele é suprimido quando a gente está ansioso ou estressado, né? Então, você, por exemplo, está bem de saúde, você vai pegar uma gripe, você pode curar logo porque o seu sistema imunológico, seu sistema de defesa do organismo está saudável. Quando você está estressado e ansioso, esse sistema de defesa do seu organismo está mais baixo, ele está meio ausente, vamos dizer assim. Então, tudo que pode te prejudicar fica mais forte e intenso, e aí causando dores, todos os sintomas da ansiedade. E aí, quando esse sistema imunológico, esse sistema do corpo, essa defesa do corpo, ela está suprimida, ela está fora de ação há muito tempo, o corpo não tem resiliência, né? Não tem a resistência para se defender contra esses invasores estrangeiros, e eles vão criar raízes aí. E uma vez que esses invasores tenham ganhado base no corpo, eles podem se enraizar, e a ansiedade crônica e o estresse vão suprimir o sistema imunológico cada vez mais, e a tosse seca é um desses sintomas que acontecem porque você está mais fragilizado emocionalmente, fisicamente, e seu sistema imunológico não está tão bacana assim. Mesmo o uso de antibióticos, ele pode não ter sucesso em ajudar o corpo a superar a infecção quando você está muito estressado e ansioso. Então, às vezes, quando você não está, um antibiótico resolve, um anti-inflamatório. Mas quando você está muito estressado e ansioso, esses medicamentos não funcionam. Então, vírus, infecções, eles podem causar tosse, e aí você pode estar com essa virose também, e estresse e ansiedade crônico podem causar tosse também por mais tempo, né, do que normalmente causariam, devido à diminuição da capacidade do corpo de vencer essa batalha. O seu sistema de defesa está mais precário nesse sentido. Então, o sistema imunológico saudável, ele é a melhor defesa do corpo contra vírus e bactérias e contra a ansiedade também. Uma outra causa para essa tosse crônica é o nervo vago. O nervo vago também é chamado nervo craniano X. Ele vai do tronco cerebral, né, até as vísceras, os órgãos internos do corpo, e especificamente aqueles dentro do peito, coração, pulmão. Ele passa toda essa área, no abdômen, fígado, pâncreas, intestinos. O nervo vago, ele fornece várias fibras nervosas para a faringe, para a garganta, para a laringe, traqueia também, e pulmões, coração, esôfago, o trato intestinal e até a porção transversal do cólon no intestino. O nervo vago, ele também traz informações sensoriais para o cérebro a partir do ouvido, da língua, da faringe e da laringe. Então, um nervo super importante, ele é uma parte do sistema nervoso, e como a gente tem falado aí, ele pode ser afetado pela resposta ao estresse, especialmente pela hiperestimulação. Já que os hormônios estão ali, a resposta ao estresse, ela tem seus efeitos mais dramáticos sobre o sistema nervoso do corpo. Então, o sistema nervoso hiperestimulado, ele pode causar uma série de problemas, incluindo esses associados ao nervo vago e o funcionamento dele. Uma consequência comum dessa sobreestimulação do nervo vago é essa tosse seca, persistente, ou uma tosse nervosa. À medida que a hiperestimulação aumenta, que o estresse aumenta, também pode aumentar a persistência da tosse e da ansiedade. Então, quanto mais você diminuir essa hiperestimulação, como a gente fala aqui no canal, você relaxar, fazer meditações guiadas, respiração profunda, medicação e psicoterapia, vai te ajudar a diminuir essa hiperestimulação, e você vai diminuir os sintomas da ansiedade, como a tosse seca também. Uma outra razão, causa para essa tosse seca, pode ser uma respiração superficial e rápida. Quando a pessoa está estressada, ela respira muito mal, não é? Ela fica presa, a musculatura está toda presa, então muitas pessoas precisam de mais relaxamento para respirar melhor. E aí, quando elas respiram rápido demais, superficialmente, esse tipo de padrão de respiração é prejudicial porque ele tem curtas durações e pode fazer com que a garganta e as vias aéreas se tornem secas, porque fica muito essa respiração de cachorrinho, e aí a garganta fica muito afetada, sensível, pode haver tensões musculares na garganta, e o estresse crônico ali aumenta essa necessidade de tossir. Então, uma vez que a garganta e as vias respiratórias fiquem secas e cruas, né, elas ficam mais ressecadas, elas vão causar uma sensação de cócegas persistente. Então parece que sua garganta está sempre seca e coçando, e uma tosse seca muito frequente. E além disso, essa tosse persistente, ela também pode irritar a garganta e as vias respiratórias. E aí vira um ciclo persistente. Quer dizer, você estava ansioso, aí você teve uma respiração mais difícil,
você começou a tossir em função dessa respiração mais difícil, a tosse afetou a sua garganta e aí essa garganta afetada vai gerar mais tosse para você se livrar daquela sensação horrível de um pigarro que está sempre constante ali. Então, porque sua garganta está seca, as vias respiratórias estão secas, irritadas e assim por diante, é um ciclo que ele não tem fim, precisa cuidar justamente da ansiedade para diminuir esses sintomas e você ficar mais livre, mais tranquilo e mais em paz nesse sentido. Uma outra causa muito citada também, muito pesquisada, é o relacionamento da asma com essa tosse seca. O estresse, incluindo o estresse causado pelo comportamento excessivamente apreensivo, que a gente fala aqui, é uma preocupação constante, é um desencadeador conhecido da asma. Né? Não que justamente o estresse cause a asma, não é só isso. A asma é uma doença bastante complexa que tem outras causas, mas ele pode ser um desencadeador, porque a ansiedade ela vai pressionar muito o pulmão, os músculos e fazer uma constrição nos vasos sanguíneos e no pulmão também, dificultando a passagem de ar, retendo toda essa região respiratória. A asma pode causar sibilância, você ficar ali parecendo estar assoviando, e a tosse também. Quanto mais estresse o seu corpo se torna, mais problemática a asma fica e seus sintomas podem se tornar uma tosse persistente em função dessa conexão com a asma. Uma outra causa que também é citada é o hábito. Geralmente algumas pessoas criam o hábito de tossir, um hábito nervoso. Elas foram aí ao longo da vida se treinando para isso, ficaram nervosas, começaram a tossir e o corpo associou isso, fez um condicionamento. Não é que a ansiedade em si tenha causado uma razão física para a pessoa tossir, mas a tosse é causada por uma razão psicológica ou emocional. E aí, sempre que as pessoas estão numa situação estressante, ansiosa, ela desenvolveu esse hábito de tossir como uma resposta habituada à tensão. Agora, como que a gente pode tratar isso, diminuir essa tosse, sintomas da ansiedade? Lembra, o seu corpo está hiperestimulado, está apreensivo, a ansiedade está instalada, esse comportamento de preocupação, de tensão, esse nervosismo, ele vai mudar muito a sua anatomia do seu corpo. E aí, quando você começar a se acalmar, vai trazer um fim a essa resposta ao estresse e essas mudanças que acontecem no corpo à medida que o corpo se recupera dessa resposta ativa ao estresse. Então, esse sintoma da ansiedade ele vai diminuir com certeza. Agora, é claro que isso é um processo gradativo e muitas vezes as pessoas ficam muito ansiosas aqui no canal, você sabe, porque os sintomas eles demoram a sair, a curar. Então você muitas vezes fica mais intolerante, mais impaciente, mesmo que você esteja tratando com medicação, com psicoterapia, os sintomas persistem ainda um pouco, mas durante o tempo, se você persistir, eles vão desaparecer. Lembra que tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o tempo que leva os sintomas da ansiedade desaparecerem. Uma ansiedade leve, geralmente 6 meses, uma ansiedade moderada e grave, geralmente 1 ano e meio, 2 anos. Então precisa ter um tratamento constante, uma disciplina, você ser fiel aí ao tratamento, aos exercícios que a gente fala aqui, para que realmente possa você ficar livre desses sintomas da ansiedade. E vai sempre lembrar que esses sintomas da ansiedade, a tosse seca e congênita psicológica, ela não é grave, não vai trazer nenhum mal para você, nenhum tumor, nenhum câncer, nenhuma morte, mas é muito desconfortável e aí realmente merece ficar livre disso, porque tem pessoas que tossem muito o dia inteiro e isso acaba desgastando o organismo muito. Esse sintoma da ansiedade ele é causado por esse estresse crônico, como um comportamento aí muito preocupante, muito apreensivo, e vai levar mais tempo, né? Então é preciso ter essa paciência e trabalhar uma prática fiel dessa estratégia de recuperação para você realmente abordar os fatores que estão causando essa ansiedade, ou um conflito familiar, ou um trauma de infância, ou um fator mais delicado na sua vida profissional, pessoal. E aí esses fatores subjacentes que estão aí interferindo no seu tratamento, eles precisam ser tratados. E aí é só a psicoterapia mesmo, o remédio não faz esse tratamento. O remédio vai aliviar um pouco as tensões, mas quem faz o tratamento dessas causas é a psicoterapia mesmo. Então, para que o seu corpo possa se recuperar e continuar a desencadear aí uma resposta mais saudável, é importante que esses fatores estejam, essas causas subjacentes estejam tratadas. Se você não trata, não foi identificado o que é, você não pode resolver isso e aí impede a recuperação. E aí dá ao seu corpo esse tempo maior, né, para você se recuperar. Isso vai permitir que o seu corpo acalme, se estabilize ao longo do tempo. E à medida que seu corpo se recupera dessa hiperestimulação, dessa mudança, desse aceleramento do seu metabolismo,
a resposta ao estresse já vai deixar de enviar sensações e sintomas involuntários, como a tosse, causados pelo estresse, inclusive outros sintomas que podem aparecer também. Agora, pode ser que as sensações e sintomas do estresse desapareçam completamente à medida que o corpo se recupera à sua saúde normal, sem essa hiperestimulação, né? Então, quanto mais você... Momentos de relaxamento, de respiração, de meditação, de psicoterapia, momentos ao ar livre, atividade física que você gosta, yoga, tai chi chuan, uma natação, aquilo que você ama fazer, começa a praticar aquilo que traz paz interior para você, é essencial. Os exercícios de visualização que eu falo aqui do canal, você pode cada vez mais estar lidando com esse desgaste, esse estresse, com mais sabedoria, menos preocupação, menos medo, e aí os sintomas vão desaparecendo. Agora é importante ressaltar que, infelizmente, não há cura rápida para esse sintoma, quando causado pela hiperestimulação. Se for o caso da hiperestimulação, o metabolismo está acelerado, a cura não é rápida. Você pode talvez curar um sintoma ou outro, mas outros aparecem. Então, pensar que isso é um tratamento a longo prazo e a eliminação vai requerer uma prática regular das estratégias e por um período de tempo suficiente longo para que seu corpo se recupere. E aí, todas as sensações e sintomas de estresse, inclusive aí essas preocupações, elas vão desaparecer completamente quando o estresse do seu corpo volta ao nível normal, quando o seu corpo tem tempo suficiente para se recuperar, para se estabilizar. E aí, como esse sintoma ele é causado pela ansiedade, pelo estresse persistente, elevado, é inofensivo, claro. Não precisa ser motivo de preocupação, não é grave, mas ele precisa ser tratado porque é muito chato, muito desconfortável e traz muita mal-estar. E essas sensações e sintomas, eles são uma indicação, né? Você pode ver que eles continuam a desencadear a resposta ao estresse de circunstâncias estressantes ou de um comportamento ansioso motivado pelas causas que você ainda não identificou ou não resolveu. Então esse nível de estresse do corpo, se ele não foi totalmente reduzido, é porque ainda você tem problemas a resolver, você tem questões causais, subjacentes que precisam ainda ser tratadas. O corpo ainda não completou o seu trabalho de recuperação. Então não se preocupe se você ainda continua tendo sensações e sintomas, mesmo tomando medicação e psicoterapia, porque é um processo gradativo, passo a passo, com paciência, né? O corpo ele precisa de tempo para se recuperar. E somente aí os sintomas causados pelo estresse, eles vão desaparecer e é importante criar essas raízes, identificar essas raízes do sintoma para você se sentir mais relaxado cada vez mais, né? Eles não são uma indicação de um problema médico sério, mais sério. Eles vão desaparecer quando esse estado de hiperestimulação ele diminuir, foi eliminado e o corpo tiver tido suficiente tempo para se recuperar e para se estabilizar. E aí lembra, gente, a preocupação, o medo, ele não ajuda, ele só prejudica você a ficar mais estressado. Aceitar esse sintoma tranquilamente, passivamente, a curto prazo, permita que ele esteja em você sem reagir a ele. Se você quiser reagir, resistir, ele vai aumentar. Quanto mais você quiser combater, ele vai aumentar porque aí as tensões vão aumentar cada vez mais. Então, você precisa praticar essa aceitação, essa paciência, é chave na recuperação, gente. E aí, claro que tem alguns remédios a curto prazo que você pode utilizar também e ficar mais relaxado, evitar uma garganta seca e você ter mais tranquilidade para reduzir esse estresse. E aí manter seu corpo hidratado, bebendo pelo menos 4 a 6 copos de água por dia, comer uma dieta nutritiva, alimentos integrais, saudáveis. O relaxamento muscular profundo vai desempenhar um papel muito bacana aí no seu sistema imunológico, relaxar o nervo vago, exercícios regulares leves, moderados, podem reduzir o estresse, claro, e aí você vai conter também o seu pensamento mais ansioso, diminuir a sua preocupação, deixar de pensar muito no futuro de uma forma equivocada, que não vai dar certo, que as coisas vão piorar. Isso tudo você sabe que traz muito mal-estar. Um sono regular, né? Você cuidar do seu sono relaxado, diminuir a sua agitação no seu trabalho, atividade de vida, seu estilo de vida e aprender a reagir de uma forma mais saudável às circunstâncias, né? O evento mais importante é identificar as causas que estão criando esse fator apreensivo e aí, quanto menos ansioso você está, isso vai trazer mais benefícios para você, você vai se acalmar e vai estar mais tranquilo. As pesquisas mostram que esse sintoma da tosse seca, tosse ansiosa, ele é muito comum. Então, mais de 50% das pessoas que se dizem ansiosas já experimentaram essa tosse de ansiedade como resultado dessa luta dela contra a ansiedade. Então, ela
É claro que a ansiedade não provoca diretamente a tosse de uma pessoa, ela pode indiretamente estar estimulando esse aparecimento da tosse. Agora, gente, é importante ressaltar que a visão tradicional da tosse crônica, que era devida a condições médicas, como refluxo gastroesofágico, doenças, asma, rinocinusite, doença pulmonar, doenças não asmáticas, bronquite eosinófila, angiotensina, eles foram ou por inibidores enzimáticos ou exposição ambiental, como fumo, tabaco. Então, confirmando que, na verdade, tirando todas essas causas médicas orgânicas, há uma tosse realmente psicológica, emocional, e aí causada pela ansiedade, que traz essa característica desse nervosismo, dessa tosse nervosa, tosse ansiosa, e pode ser tratada também a partir da visão da psicologia e da psicoterapia. Queridos, então, se você tem esse sintoma, comente aqui como se você já viveu isso, já experimentou, já parou, voltou, ele tem te irritado bastante, tem te incomodado. Conta aqui para nós qual é a sua experiência e como você tem lidado com esse sintoma da tosse seca e outros sintomas da ansiedade também. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. As lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas, onde eu respondo os comentários e as dúvidas. E você sabe que nós somos uma comunidade onde uns apoiam os outros. Quanto mais você comentar, melhor para a gente. Bem-vindo ao canal e até o próximo vídeo.